Ontem eu vi um Jorginho, cara, quase que eu fotografei, não dava porque eu tava no trânsito. Cara, exatamente igual. Um cara com esse pulloverzinho, assim, essa suéterzinha, aquela calça pescando siri, de sapatênis, né? O cabelinho, só não tinha um óculos. Falei, cara, mas. E você vê muito, né? Aqui você vê muito, né, Eles cara? existem. Existem demais. Eles pô. existem demais, cara. Demais. Bom, é maluquice, porque quando eu vou no Shopping Cidade Jardim, JK, essas coisas, eles me reconhecem, Sim. até sem peruca. Aham. E aí, normalmente, é os caras que estão também de suéter, sabe? Sim, e levam sim. numa brincadeira, levam super na boa. Também não se trata. Não, é claro, é Não claro. tenho... mas... Deve ter gente que se ofende, mas foda-se também, né, cara? Porra. Muita gente se identifica, com toda certeza. Ou mesmo se o cara não é um Jorginho, ele conhece algum, né? Então, mas é um personagem muito difícil, sabe? Porque agora eu tô trazendo ele pra uma realidade mais Você acha muito brasileira. nichado, sim? Você acha que ele é muito muito... nichado. Por exemplo, Sério? eu fiz uma piada, eu fui no programa da Patrícia agora. A Bravanel? No Silvio Santos. Ela é ótima, né? Ela é maravilhosa, cara. Ela tá segurando muito bem, viu? Cara, ela é muito boa. Fiquei surpreendido com ela. Porque Cara. como acontece comigo, a comparação é inevitável, né? Sim. Não tem como. Eu já me estressei muito com isso. Falar, cara, meu pai é um cara tão fora que não pode comparar o que quiser, que eu não vou chegar nunca aos pés dele, né? Porque é um cara completamente fora da caixa, né? Então é uma comparação assim muito absurda. E no caso dela, a mesma coisa. Silvio Santos, cara, o cara é o maior ícone da TV. E ela segura bem ali, viu? Mas são caras. Eu fiz lá o jogo dos pontinhos, ela é foda. Ela é muito boa, ela é natural. É. Ela, eu não sei, Joga bem. joga bem, não tem problema nenhum. Eu que fico trazendo ela pro mundo dos herdeiros, né? Por isso que ela gostou dessa brincadeira. Eu trago ela como se ela fosse minha amiga também de Fort Lauderdale, quando a gente estudou no MIT, essas coisas, sabe? E ela entra na brincadeira. Só que é muito difícil de eu falar com um público que não entende muito do mercado financeiro, do Faria Limer. Por exemplo, tem outros estados que não vão entender muito do paulistano. Mas é como um gaúcho, como um nortista, como um personagem... Por exemplo, na Paraíba tem o Zé Lezin, que é um grande comediante, e ele faz stand-up como Zé Lezin, né? O que eu acho que o stand-up hoje em dia, ainda mais que abriu muito, né? Claro. Você pode fazer o stand-up, é aquele personagem fazendo stand-up, né? Sim. Mas é bem nichado também, embora você vá morrer de rir, porque ele é muito engraçado. O Guri de Uruguaiana, a mesma coisa do Também. Sul, né? Faz muito sucesso Maravilhoso. lá. Você vem pra cá, já não é a mesma coisa. eu Já não entendo. tem identificação. Eu entendo super. Sim. E eu tô até surpreso, porque meu personagem tem crescido cada vez mais, cara. Claro que de uma maneira linear, assim, tranquila, sabe? Explodiu muito no começo, e agora tem uma... O negócio é manter agora. Eu tô tentando. Então eu fiz uma piada, por exemplo, lá. Eu brinquei com... tal, não sei o quê. Alguém tava perdendo o jogo. Falou assim, mas no final das contas o bem vence o mal, né? E aí fiz uma brincadeira assim, desse tipo assim. A galera, ninguém entendeu. Só quem toma Venvance, né? E a Patrícia riu, porque se ela não toma, ela conhece alguém que toma. Então, é uma brincadeira assim que é difícil de entrar. Mas, por exemplo, se eu tô na Faria Lima, eu fiz essa piada, e a mesma piada entrou 100%. E é maluquice. Mas Sabe então que é isso. ontem eu vi um Jorginho, cara, quase que eu fotografei, não dava porque eu tava no trânsito. Cara, exatamente igual. Um cara com esse pulloverzinho, assim, essa suéterzinha, aquela calça pescando siri, de sapatênis, né? O cabelinho, só não tinha um óculos. Falei, cara, mas. E você vê muito, né? Aqui você vê muito, né? Eles cara? existem. Existem demais. Eles existem demais, cara. Demais. Bom, é maluquice, porque quando eu vou no Shopping Cidade Jardim, JK, essas coisas, eles me reconhecem, Sim. até sem peruca. E aí, normalmente, é os caras que estão também de suéter, sabe? Sim, e levam sim. numa brincadeira, levam super na boa. Também não se trata. Não, é claro, é Não claro. tenho... Deve ter gente que se ofende, mas foda-se também, né, cara? Porra. Tá de brincadeira, né, meu? Bicho, fala sério. Você não tá dá. fazendo uma caricatura de uma coisa que existe. Pô, Exatamente. né? Exatamente. Que existe. Não, e assim, eu aumento muito, mas também não tanto. Deixo uma coisa leve. Não, tem que exagerar. Sim. Você, pra fazer um personagem, você tem que caricaturar. O exemplo do Chaplin, né? É lógico. Que fez o concurso e pegou em terceiro lugar, né? Ele foi O concurso de Charlie Chaplin, ele ficou em terceiro. terceiro. Né? É impressionante, cara. Impressionante, cara. Impressionante. Acho que essa história do planeta mais real que E traduz Chaplin, isso. assim, cara, um dos maiores palhaços de todos os tempos, né? Porque o Chaplin é pantomima pura. Né? Tanto que ele falado não é a mesma coisa. Não é. Né? Tem nada a Os ver. piores filmes dele são ele falando. Não que seja ruim, mas não vai comparar com o Chaplin mudo. Tem nada a ver. Né? O lance dele é a pantomima. Claro, e tem que tentar.
Não tem que comparar. Ele teve que... Teve que tentar se adaptar ao momento. Ele teve que se adaptar. Claro. Mas Mas o não foi a Mr. mesma Bean coisa. trouxe muito disso. O Mr. Bean foi um cara que voltou. O Mr. Bean ele tinha um problema, não sei o que é, que ele não falava bem, acho que ele era gago, ele não se comunicava bem falando, né? Aí ele criou o Mr. Bean, que é a comédia Genial. visual, como a gente... É genial, cara. Genial. Achei ele um pouco careteiro, assim, mas não importa. O cara é um gênio. O cara é um gênio. Ele, Jim Carrey. São caras que... Sim. Então, eu acho que tem algumas pessoas que vêm a cada, sei lá, 100 anos. Tô dizendo assim, tô chutando É seu por aí pai, mesmo. Chaplin, É. Jim Carrey. Pessoas fora do comum. ó. Fora da curva totalmente, assim. Aham. Eu não... por isso eu estou muito honrado, de verdade honrado de estar do seu lado, porque, poxa vida... Obrigado. Eu vou até contar uma história aqui, eu já te contei, mas é de verdade incrível, porque eu fiz muitos anos de cruzeiros e o Roberto Carlos fazia um show no cruzeiro. Ah, você fazia no show no Cruzeiro do Roberto Carlos? Exato, em todos, porque Aham. eles alugavam o cruzeiro, né? Eles arrendavam o cruzeiro e eu tava lá dentro como animador. Só que, por exemplo, em alguns cruzeiros nós não trabalhamos. E são sempre mini cruzeiros, né? Então o do Roberto Carlos dura 3 dias. Uhum. O do Safadão dura 3 dias. Do, sei lá, Alexandre Pires dura 3 dias. E eu não trabalho, porque como já tem entretenimento deles, eles arrendam o navio, os animadores não trabalham. Uhum. Então, mas eu sempre subo. E eu ponho um personagem e vou. Porque eu gosto de estar no meio disso aí. Eu vejo sempre uma possibilidade de network, sabe? Pô, o cara gostou de mim. E num deles eu tava de bicheiro e eu encontrei Tom Cavalcante, que tá sempre nos shows do Roberto, Aham. que ele é inclusive cunhado do Roberto, e o seu irmão, o André. E o André falou assim, cara, o seu personagem é maravilhoso. E eu me arrepiando, né? Porque já de ter o primeiro contato com a sua família, com o André me falando aquilo, vendo eu trabalhar, eu falei, incrível, cara. Toma o meu cartão, quando você sair do navio, você me liga. Ele fez assim, ó. Eu tenho o cartão até hoje, cara. Jura? Nunca mais eu Ah, que legal, pô. Cara, me encantei com aquilo lá. Tentei falar com ele, mas eu era muito pequeno na época. Tinha 4 mil seguidores, acho que ele não chegou a ver a mensagem. Vou mandar até uma mensagem depois pra ele. Manda, pô. Vou mandar uma foto nossa depois. Claro, manda. E vocês não estão brigados, não, né? Não, a gente dá todos os irmãos se dão bem. Tô brincando também. Não, todos os irmãos, muita gente pergunta isso, porque somos muitos, né? Às vezes a gente fica 6 meses sem se falar. É mesmo, cara. Mas todo mundo se dá super bem, não tem Se clima ama, nenhum. não tem jeito, é muito gostoso. E aí foi esse lance. Então eu fiquei muito encantado com tudo isso. E o Tom também. E Tom é agora, gente boa. O Tom mas ele é muito generoso. Gente boa. Eu vou te falar o porquê. Tranquilão. Que ele falou, olha, leva seu personagem pro mais real possível. Faz isso, cara. Transforma isso que você tá fazendo num personagem real. Seja esse cara. Ele falou assim, ó, faz uma experiência. Vai pra rua com isso. Assim. E, cara, quando eu coloquei o Jorginho, eu lembrei muito do que o Tom me falou. E, por acaso, um mês atrás, eu tive a honra de gravar com ele. Olha só. Ele me convidou pra fazer o trabalho com ele. Depois eu contei a história pra ele, ele ficou incrédulo, assim. Falou, pô, tá vendo como que é? E, assim, o poder da palavra tem me ajudado muito, cara. Muito, 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 muito. Até eu tava me contando pra vocês. Aos poucos eu vou contando. Depois tem uma outra história também, que eu cheguei a contar aqui do meu primeira peça de teatro. Né? Aham. Eu vou até contar agora, que pra gente não perder... Conta. 2 segundinhos, porque o grande lance foi que eu fiz, em 2007, um espetáculo de comédia e seu pai foi fazer um show em Bauru. E, claro, esse espetáculo saiu porque eu tinha terminado um relacionamento. Meu primo me viu, assim, depressivo, triste e tal, não sei o que. Vamos lá pra uma pizzaria, vamos bater um papo. Na pizzaria tinha um diretor de teatro e ele falou assim, cara, você fez 2 horas de comédia aqui pra gente. Eu falei, cara, mas é porque eu tô muito triste, eu acho que eu precisei fazer isso e tal. Ele, não, isso é seu, você é assim. Você não quer fazer um espetáculo aqui em Bauru? Eu falei, mas como assim, do nada? Eu falei, porque eu sou diretor de teatro. E eu tenho uma pauta de 1 mês aqui, tá livre. Você topa fazer essa comigo? Era no Teatro da OAB, em Bauru. E aí eu falei, topo. Eu tenho muito medo das coisas. Mas eu nunca digo não. Vir aqui me dá muito medo. Por quê? Porque você. Mas eu nunca digo não. Eu vou com medo mesmo. Vamos lá. E tá sendo assim toda vez. Toda vez tá sendo assim. Eu vou com medo mesmo. Não tem problema. E, cara, eu aceitei essa daí. E eu peguei alguns textos de algumas pessoas, um cortezinho aqui. Eu era criador de hotel, então eu tinha algumas coisas de brincadeiras que eu fazia no hotel. Eu trouxe isso pro teatro, foi super legal. Eu fiz o que eu faço no teatro do hotel, eu fiz no
Nobre ali. Só que nesse exato dia que foi o primeiro, o seu pai estava fazendo um show no teatro de Bauru, no Teatro Municipal lá, incrível, enorme. E aí eu dividi a página do Pô, que jornal. concorrência, hein? Puta, maluquice, né? Porra! Pelo amor de Deus, como é que alguém vai assistir meu show? Mas eu vim te contando, né? Porque, claro, o espetáculo do seu pai, quanto custava? Sei lá, na época, hoje, uns R$200 hoje. Sei lá, R$150, R$100, alguma coisa assim. Que já era um preço, na época, né? R$100 na época era muita grana, sei lá. Sim, sim. Então, não Hoje é, né? Hoje é. E aí, a galera que veio, porque o meu era 15, vieram, galera do... foi outro público, sim, né? Foi outro público. Outro público. E foi muito legal. E aí eu lotei, a primeira sessão deu... Foi muito legal, cara. Eu lembro que foi 90 pessoas na primeira sessão. Na segunda deu 120. Na terceira, 180. E na quarta, 230 pessoas. Esse é o boca a boca. Boca a boca. Só boca a boca. Foi maluquice. Vai que foi muito legal. E um foi chamando o outro, a R$15, vai lá, meu, tudo isso aqui. Teatro pequeno de, sei lá, 200 lugares. Tivemos que botar mais 30 cadeiras. Olha que show, cara. Então, mas esse é o orgulho da minha vida. Eu não consegui trazer, porque eu tô mudando, então minha casa tá uma loucura lá, tal. E aí, é uma página que tá seu pai na metade de cima e eu na metade de baixo inteiro, assim. E por causa disso, desse recorte, um mês depois, eu fui chamado para uma entrevista pro navio de cruzeiro. E eu fui. Jura? E eu fui para essa entrevista, assim, também morrendo de medo, mas fui. E chegou lá, cara, eu fui o último a ser chamado pra entrevista, porque eu cheguei tarde, eu tava vindo de Bauru do show, eu tinha acabado... Não, minto. Um mês depois, porque eu tava fazendo show em Bauru, e eu vim pela manhã de Bauru, que eu dormi lá, e de manhã, e era 9 horas da manhã, alguma coisa assim, eu saí umas 3 da manhã de lá, cheguei 9 horas da manhã, e aí eu cheguei tarde, cheguei às 10. E aí todo mundo já tava lá, eu fui o último a fazer o teste. Que por um lado é bom, porque você ficou, né? Porque você vai lá no início, né? Tudo bem, eles anotam, eles provavelmente gravam, mas veio um monte de gente. Você chegou, pá, foi o último, eles ficaram... Mas pelo último eu falei assim, esses caras estão cansados, eles não vão querer me ver, eles não estão nem aí pra minha história, certeza. Aí eu cheguei lá e piorou, né? Porque eu cheguei lá com todas as coisas que eu tinha feito no teatro e tudo que eu já tinha feito na minha carreira nos navios, né? Nos hotéis, pra fazer entrevista pro navio. E aí eu mostrei, a primeira coisa que eu mostrei foi o jornal, dividindo a capa com seu pai. E os caras olhou um pro outro assim, aí tinham 3 brasileiros e 2 uma argentina e um italiano. E aí um olhou pro outro, aí eles explicando em italiano o que era aquilo. Aí o italiano fez assim, ó. E aí começaram a fazer sinal, eu olhar um com o outro e eu quieto assim, falei, meu Deus do céu, suando. Falei, cara, o que tá acontecendo aqui? O cara falou assim, então faz aí o Silvio Santos. Aí eu falei, que é isso, com patrocínio de balas. Caramuru, balas. Caramuru, entra doce pela boca e sai pelo melhor preço do Brasil. E fiz uma brincadeira assim, não sei o quê. E os caras, tá bom, obrigado. Pode ir embora. 5 minutos eu fiquei na sala ali. 5 minutos eu falei, meu Deus. Aí fui embora triste, né? Porque o sonho da vida do recreador é trabalhar no navio. Pra conhecer os países e tal. Imagino. Aí o cara falou assim, ele só perguntou isso pra mim. Você fez um espetáculo de teatro, dividindo página com o Chico Anísio. O que você quer fazer no navio, cara? Eu falei assim, cara, eu quero aprender as línguas. Eu queria conhecer um outro país. Aqui em casa, na minha casa a gente não teve oportunidade de sair do país ainda. Na verdade, minha mãe tinha saído, tinha ido pra Espanha, mas eu não... Falei, é isso. Aí o cara, tá bom, muito legal. E aí passou uns dias, o cara me mandou uma mensagem e falou assim, prepara um personagem argentino. Você vai comigo pra Argentina fazer a temporada Brasil-Argentina. E ninguém sabia o resultado ainda, Niso. Ninguém sabia o resultado Só esse cara que me mandou primeiro. Aí eu, cara, e aí, vocês receberam a resposta? E eu não podia falar que eu tinha recebido. E aí foi 15 anos a bordo, aprendendo muita coisa, entendendo muitas cara, coisas. Que show, que show. Foi